Quero usar um tempo aqui muito específico para compartilhar algo que está no meu coração. A gente provou. Obrigado, Júnior. A gente provou algo muito especial nesses dias. A gente vem provando algo especial no sentido de Deus nos visitar e a gente ser tão agraciado por Deus com a presença de Deus, amém? Vocês estão felizes? Estão aí? Glória a Deus. Eu queria ler o texto de Isaías capítulo 1, Isaías capítulo 6, melhor dizendo, versículo 1, versículo do 1 ao 8, Isaías capítulo 6, versículos do 1 ao 8. Próximo domingo a gente tem culto. Para você que está nos visitando, nos assistindo, a gente tem um culto que começa às 9h30, mas às 7 horas a gente já está lá no bosque e a gente tem um turno de adoração que vai até às 8h30, e às 8h30 a gente tem um momento de comunhão e um café que vai até 9h20 mais ou menos, porque 9h30 a gente inicia o nosso culto e depois a gente tem um culto às 19 horas. Nas quintas-feiras a gente tem os nossos grupos de convívio, e eu convido você que não está participando de um grupo de convívio a procurar pastor João, que está aqui. Fica de pé aí, pastor João. Pastor João é responsável por todos os grupos de convívio. Se você de repente quer receber um grupo lá na sua casa, para abençoar a sua casa, para dividir o evangelho, você pode procurar o pastor João, mas a pastora Márcia, que a gente vai ser muito feliz em poder abençoar os seus vizinhos e a sua casa, em nome de Jesus, amém? Isaías capítulo 6, versos do 1 ao 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua... Vamos ler junto? Volta o outro. 1, 2, 3 e... Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Versículo 4. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Espírito Santo, nós pedimos a tua graça, o teu favor sobre nós, que a nossa atenção esteja completamente e totalmente voltada a aprender de ti, a comer de ti. Que a graça do Senhor esteja sobre as nossas vidas, nessa noite, nesses minutos que estaremos juntos, em nome de Jesus, amém. Isaías, além da visão, do aspecto místico, da experiência vivida, o que acontece com ele é extraordinário, amém? Esse texto é muito conhecido. Isaías já era um profeta quando teve essa experiência, ele já estava no ministério, ele já fazia coisas para Deus, ele já tinha passado e vivido tantas experiências ministeriais, mas especificamente nesse capítulo 6, ele retrata uma experiência que realmente traz profundos abalos em estruturas distintas. Aquilo produz uma nutrição que ele ainda não havia recebido. Então, depois de ter vivido, andado, profetizado, amparado tanta gente, Isaías retrata uma experiência que viveu gloriosa, uma experiência mística, uma experiência metafísica, aonde ele vê anjos, aonde ele transcende a realidade comum para enxergar coisas que nem todo mundo enxergou um dia. E algumas coisas acontecem nesse texto, né? No
versículo 1, primeiro, ele tem uma percepção de Deus, que ele não tinha antes, tanto da santidade de Deus, quanto da majestade. A visão de um Deus que não é meramente um Deus criador, mas esse Deus é um rei, amém? Esse Deus tem um reino, esse Deus tem uma ideia no que diz respeito ao estabelecimento de uma cultura. O que que descreve um reino? Um reino é descrito pelo seu povo, principalmente, e também, obviamente, pelo seu governo, pelo seu povo, e pela cultura, pelos hábitos. Como a gente vem falando aqui, o que define uma nação, o que define um povo, uma pessoa, de um modo geral, não são os seus desejos, são os seus hábitos. Você pode ter desejo de ir para a academia. Eu tenho muito desejo de ir para a academia e não estou indo. Mas quando você vê uma pessoa forte, malhada, ela não precisa dizer a você que ela vai para a academia. Está nítido que ela tem o hábito de estar na academia. Quando você conversa com uma pessoa inteligente, essa pessoa não tem um desejo de ler e estudar. Essa pessoa tem o hábito de fazer isso. Então o hábito a define. Então, sabe, nessa concepção, nesse aspecto em que Isaías percebe, né, a santidade de Deus, a majestade, a visão, ele percebe um reino. Ele percebe que esse Deus, ele tem um governo, esse Deus tem um povo, esse Deus tem uma ideia de cultura, e consequentemente a cultura é definida pelos hábitos de um povo. Então a primeira experiência, a primeira aparição desse texto é essa compreensão maior de Deus. Se você perguntar para as pessoas lá na rua, que estão nos bares, que estão vivendo uma vida de pecado, se elas conhecem Deus, elas vão dizer: Deus está comigo. É assim ou não é? Deus está comigo. Aí você fala: Deus te abençoe. Deus já me abençoa. É assim ou não é? Então todo mundo tem uma ideia de Deus, todo mundo tem uma compreensão acerca de Deus. A gente estava falando sobre turbulência em aviões, né? Quem viaja muito, o pastor Luiz estava falando que uma vez pegou uma turbulência, que todas as gavetas de colocar a bagagem se abriram, as máscaras caíram. Imagina você numa situação dessa. Eu estava falando de uma situação que eu vivi quando eu estava chegando em Lisboa. Eu fui para a Alemanha e a escala era em Lisboa, e quando estava chegando, o piloto avisou que ele faria uma aterrissagem assim completamente diferente de tudo que eu já vi nesses anos viajando. Tinha uma corrente de vento, então ele precisava pousar de lado, lateral assim, avião de lado, irmãos. Pensa no desespero do povo. Até ateu crê em Deus nessa hora, é ou não é? Até o ateu diz: Deus tem misericórdia. Não tem ateu nessa hora, irmão. Então é inerente essa reprodução desse ser Deus. Todo mundo tem em si uma micro compreensão de Deus. Mas quando Isaías, se depara com a majestade de Deus, ele entende que esse Deus não é meramente um Deus do imaginário. Ele não é só um Deus do senso comum. Ele é um rei. Ele é um rei. Ele tem uma compreensão clara da santidade. Ele diz: olha, a santidade desse Deus é tamanha que ela invade a terra inteira. Essa santidade não está presente nos ambientes dos cultos. Essa santidade não está presente aonde a gente, imagina, idealiza na nossa mente evangélica. A gente acha que a santidade de Deus está presente nos lugares aonde a nossa santidade moral evangélica é respeitada. Mas ele disse: olha, esse Deus, ele não está limitado à crença de nenhum ser humano. A sua santidade invadiu a terra inteira. A sua glória, ela é incontrolável. Ela não está restrita a um ambiente de culto. Ela está na terra toda. Não tem um lugar onde ele não olhou. E antes ele estava olhando para a terra e achando que estava todo mundo perdido, que estava todo mundo corrompido, que estava todo mundo, E ele era um xiita. Ele era um profeta. Mas ele não conseguia perceber um Deus além daquele Deus do imaginário. Mesmo que fosse um profeta.
porque a gente customiza Deus dentro do nosso aspecto, dentro das nossas experiências, dentro da soma de influências que a gente recebeu. A gente acha que Deus está preso nas nossas impressões religiosas e na nossa experiência pessoal, mas naquele dia ele viu o Senhor. Ele disse: opa, esse Deus é rei. Ele é tão santo que os anjos dialogam entre si. O papo lá no céu dos anjos é o quê? É o Botafogo na liderança depois de 50 anos. Botafogo é a segunda rodada que o Botafogo está na liderança. Isso é igual a eclipse, irmão. O que é o papo dos anjos? É política pública? O que os anjos conversam? Os anjos falam sobre música, os anjos falam sobre as trends do Twitter, os anjos conversam sobre o quê? Não, os anjos olham uns para os outros e dizem: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Sabe, não dá para ver outra coisa. Então, nesse texto em que a gente vê, a primeira coisa, ele percebe, sabe, a grandeza, a majestade, a santidade e a invasão da glória de Deus em cada metro quadrado que a gente possa imaginar na terra. Não tem um lugar que a glória de Deus não esteja. Ah, mas o mundo jaz no maligno. Mas por enquanto, irmãos, daqui a pouco a morte, as trevas serão tragadas, serão aprisionados no inferno. Deus tem um plano para tudo. A segunda coisa, quando ele estava no templo, ele viu tremer as bases do templo. E sabe, o templo é o maior símbolo da religião para um judeu. O lugar de profundidade em Deus, as bases das suas crenças, da sua religiosidade foram completamente abaladas. Pastor, o que o senhor está dizendo? Que quando você vê Deus, existe uma experiência nova com o Senhor para você nessa noite aqui, em nome de Jesus. Quando você consegue romper essa cadeia do imaginário, quando você consegue romper essa customização de Deus, que a gente, sabe, de forma involuntária a gente faz. Por isso que dentro de uma vertente teológica, a apofatia, há um poeta chamado Erck, e ele orava da seguinte forma: Deus, livrai-nos de Deus. Porque tratar Deus como um conceito formado, não torna você um adorador, faz de você um idólatra. A gente adora um pacote chamado Deus. Não, irmãos, você vai ver o Senhor em nome de Jesus. Você vai ver o Senhor. E mesmo o profeta, mesmo funcionando, mesmo operando ministerialmente, ele vê o Senhor. Ele diz: epa, lembrei de Moçambique agora, com epa, Pai, toda a terra está cheia da sua glória. Os anjos não conversam sobre outra coisa. A única pauta do céu é santo, 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 santo é o Senhor. E a segunda coisa que acontece, as bases do templo são abaladas. Ele abalou as bases do templo. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Olha só, presta atenção. Aquilo que é o símbolo da religião para um judeu, aquilo que é o lugar de mais profundidade no desenvolvimento da vida espiritual, aquilo foi abalado. Você compreende que Deus é rei, e agora toda a estrutura de pensamento que você tem é completamente e totalmente abalada. Deus não desrespeita a sua história, mas Deus está mostrando para você: olha, existe um vinho novo que eu quero derramar sobre a sua vida, existe um pão novo que eu quero dar para você comer, existe águas mais profundas que eu quero que você nade nelas. Então, para isso, a nossa estrutura de religiosidade, pastor Luiz, tem que ser abalada. Porque senão a gente fica mantendo as nossas impressões e sendo guiados por elas. A gente fica com o que Deus falou lá atrás, e a gente fundamenta a nossa vida em experiências antigas e empoeiradas.
Quando o Deus da Bíblia quer oferecer para você uma visão mais ampla, de águas mais fundas, de lugares mais densos, leva-me para mais perto, leva-me mais profundo, quero conhecer o seu coração. Para isso as bases serão completamente e totalmente abaladas. E aí você vai dizer: está tremendo. O que eu achava que era, o que eu pensava, porque lá atrás eu... Esquece. Você começa a deixar as coisas para trás e partir para aquelas que estão adiante de você. Você começa a perceber que não basta conhecer Deus, você precisa prosseguir em conhecê-lo. E quando você fica só com aquilo que você conheceu, é como aqueles que, sabe, eu fico pensando se hoje alguns movimentos religiosos tivessem a incumbência de construir aquilo que Noé construiu. Vocês lembram que Noé construiu um barco, uma arca? Vocês lembram disso, amém? Imagina ele quase 100 anos, ou mais de 100 anos, construindo aquela arca. Quanto investimento, quantas vezes Noé não se machucou fazendo aquilo? Quantas vezes não houve um desentendimento na família e ele teve que sentar todo mundo e, sabe, reacender no coração de todo mundo um senso de obediência para continuar fazendo aquilo. E depois de, 100 anos construindo, o jovem Noé, que foi chamado por Deus, se você é jovem como Noé, fique tranquilo, Noé foi chamado por Deus quando tinha 600 anos. Um jovem de 600 anos construindo um projeto para Deus. Pastor, mas é que o tempo já passou para mim, né? Fica tranquilo, irmão. Deus chama você até quando você tiver 600 anos. Se não chegou a 600 ainda, Deus vai te chamar uma hora. Tem um projeto de Deus te esperando. Houve um amém tão empolgado, tão caloroso por parte dos irmãos. E aí depois de tantos anos construindo aquilo, meu pastor, as águas vieram. O que ele levou 100 anos para construir, ele usou por quanto tempo? Diga comigo, 1 ano. Imagina você levar 100 anos para construir algo e usar 1 ano. E quando as águas baixaram, Noé não ficou dentro da arca dizendo: não, eu não vou sair daqui. Eu levei muitos anos para construir isso aqui. Noé não fez uma casa na arca, ele fez? Noé não estabeleceu, criou cômodos, criou, um condomínio fechado na arca. Não, a Bíblia diz que Deus o emancipou para multiplicar, para sair pelo mundo, para espalhar a vida pela terra. Ele não ficou lá dentro da arca dizendo: eu fiquei muitos anos para construir isso aqui, eu não posso abandonar isso aqui, eu não posso deixar isso aqui. Sabe, irmão, tem tanta gente que está fazendo casa na arca. Deus mandou você fazer algumas coisas lá atrás, você construiu coisas para Deus, essas coisas foram úteis por um tempo, mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus não muda, mas se move. Deus está se movendo e está chamando você para se mover com Ele. Então, para isso, quando Ele aparece, Ele vai abalar as suas estruturas religiosas, para conduzir você para lugares mais fundos e mais profundos. Então a segunda coisa que acontece é isso: a sua história vai ser abalada, as estruturas daquilo que você acredita ser o ícone do progresso e do desenvolvimento espiritual vai ser abalado. E Deus vai mostrar para você que tem mais. Quem quer mais de Deus aí? Vamos entender que relacionar com Deus vai além de uma rotina religiosa vivida no templo, que todo processo litúrgico vivido no templo. Uma outra coisa que acontece aqui é que a casa se encheu de quê? É interessante como a fumaça e a nuvem são duas coisas muito similares, até no sentido etimológico de palavra. A fumaça e a nuvem sempre, aparecem na manifestação da glória de Deus. O Senhor, para nos dar uma nova perspectiva de visão, Ele faz a visão velha ficar embaçada. A primeira coisa que acontece, você tem uma compreensão além do imaginário Deus. Você percebe que esse Deus que você serve não é o mesmo Deus que até o ateu confessa quando está em uma turbulência no avião. E eu acho que eu não terminei de contar o pouso lá de lado. Alguns estão até agora, mas pastor, e aí? Deu certo? O pouso deu certo? Deu, irmãos. O pouso deu certo. O irmão pousou de lado, e aí quando ele fugiu daquela corrente contrária, ele consertou o avião
e a gente pousou e eu estou vivo até hoje, graças a Deus, aleluia. Mas naquele instante eu vi muita gente desesperada. Me lembrei até de uma fala de um homem que não acredita em muitas coisas. Ele disse que em uma situação dessa, uma senhora muito católica estava lá fazendo o sinal da cruz de vários formatos e jeitos, invertidos, de baixo para cima, de cima para baixo, e ele ficou ali tranquilo, olhando aquela senhora naquele desespero, e a senhora olhou para ele e falou assim: o senhor não reza? Ele falou: não, eu não, mas você já rezou, a área mínima de proteção já me cobre. Você está rezando aí, estou do seu lado, eu vou ser protegido pela sua reza. Mas o fato é de que quando você tem uma experiência como a que Isaías teve, mesmo já vivendo o evangelho, mesmo já confessando a fé, mesmo já se movendo ministerialmente em algumas áreas de atuação, num contexto eclesiástico, você tem literalmente uma visão mais ampla, além do imaginário, você enxerga a santidade, e você também compreende, além dessa santidade, você compreende essa majestade, você entende que esse Deus não é meramente um Deus do imaginário que nos livra em momentos de angústia. Ele tem um reino, ele tem um governo, ele tem um povo, ele tem uma cultura que consequentemente é sustentada pelos hábitos de um povo que teve a sua vida transformada por essa cultura desse reino, desse rei, amém? O segundo aspecto é que você tem as suas bases completamente abaladas. Você vai além da sua rotina religiosa, além da sua percepção de culto. Depois que o culto acaba aqui, ele continua. A sua vida é um culto para ele. As estruturas religiosas são abaladas. A forma como você vê, a forma como você crê, a forma que você está pronto para estar errado, você está pronto para se expandir. Quem está entendendo o que eu estou falando? A segunda coisa que ele vê, a terceira, melhor dizendo, é a fumaça. E sempre que a glória de Deus vem, sempre que a presença de Deus vem, a gente vai ver nuvem e fumaça. É como, sabe, nuvem, a gente está falando de neblina. É como se as nuvens do céu abaixassem para o asfalto. E aí você tem uma visão embaçada. Quem aqui já viajou na neblina sabe que você não pode usar o farol alto. Você tem que usar o farol de neblina, é ou não é? A luz tem que ser baixa. E você não tem uma visão tão longa, você tem uma visão só daquilo que está acontecendo ali naquele instante. Então você diminui a velocidade para poder viajar, seguir a sua viagem. Quando a fumaça vem, ela embaça a sua forma de ver, porque Deus quer dar uma nova perspectiva, uma nova visão para você. Deus quer que você olhe além daquela visitação. Deus quer que você perceba, sabe, com os óculos da glória. Você estava olhando para a terra como um lugar perturbado, caído, mas agora, depois da fumaça, você vai olhar além da fumaça e vai dizer: toda a terra está cheia da sua glória. Então essas três coisas acontecem. Antes de edificar o prédio novo, sabe? Deus fala para um profeta chamado Jeremias o que ele tinha que fazer. Quando Deus escolhe o profeta Jeremias, ele escolhe o profeta Jeremias para derrubar, para edificar, para arrancar e para plantar. Diga comigo: derrubar, edificar, arrancar e plantar. Agora preste atenção, antes de edificar o prédio novo, Deus derruba o velho. Sabe qual é o preço da sua nova vida? Fala para quem está do seu lado: o preço da sua nova vida é a sua vida antiga. Antes de Deus edificar o novo, Ele precisa derrubar o velho. Antes de plantar a planta nova, se arranca a planta velha. E essa experiência que Isaías tem, sabe, nos dá esse recado também. O Senhor arranca coisas velhas para nos estabelecer sobre coisas novas. O Senhor arranca as impressões antigas, envelhecidas, para nos dar uma nova perspectiva da sua glória, para nos dar uma nova perspectiva do seu reino. Há um vinho novo para ser despejado sobre a sua vida. O que esse texto nos mostra também é uma visão de si. Presta atenção. Ele viu o Senhor, a sua santidade, a sua majestade e a sua condição de rei. Ele viu as bases da religiosidade serem abaladas. Ele teve uma visão completamente embaçada para poder enxergar de uma outra forma quando aquela fumaça se
sabe, se dissolver. Mas agora, nesse contexto, nessa experiência, ele tem uma visão de si, das suas fragilidades, das suas limitações, das suas imperfeições. Sabe? Deus tem provisão para transformar você e para te levar além do lugar que você já chegou. Deus tem provisão para transformar sua vida hoje e para te levar mais longe, para te levar além, para te levar a um lugar que você não conhece. Obrigado pelo seu amém tão empolgado. A percepção se torna mais profunda e, consequentemente, a resposta se torna mais profunda. Você vai perceber coisas que você não percebia antes. Então você vai para lugares que você nunca esteve. Sabe, irmãos, eu quero mais de Deus, eu não sei você. Quando a gente olha para tudo isso, a gente percebe que ele foi mais profundo em Deus. E eu vou fazer mais uma vez essa pergunta: quem deseja viver mais de Deus aí? Nesse desejo que eu também tenho, a observação desse texto é muito interessante, porque Isaías viveu mais de Deus. Ele já era profeta, como eu disse, mas aqui princípios são fornecidos que nós podemos também aplicá-los. O interessante é que esse texto começa de uma forma muito inusitada. Olha como ele começa, no versículo 1. Não é normal começar nenhum texto assim. No ano da morte do rei Uzias, em algumas versões vai dizer, no ano em que morreu o rei Uzias. Sabe o que é interessante, irmãos? Essa não é uma forma padrão de começar nada, de começar uma narrativa, de começar um relato como esse, uma crônica, uma expressão de fatos que estavam acontecendo. Esse não é o jeito. Normalmente se dizia o ano, sabe, que eles estavam vivendo e quem estava reinando. Sabe, não era nunca relatada a morte de um rei. Era dizer, olha, no ano X, em que o reino era tal, o rei, se dizia o nome do rei vivo, quem está comigo? Não se fazia menção do rei morto. O filho de Uzias, que era Jotão, já estava reinando, já tinha assumido. Mas é interessante a forma como ele começa. Ele diz, olha, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E aí você fica perguntando para o texto, por quê? Por que que depois de relatar todas essas experiências que ele viveu, aonde a sua visão sobre Deus se amplia, a sua percepção da santidade, a percepção da majestade de Deus, aonde as bases da sua vida religiosa são completamente abaladas, a sua visão velha é embaçada, para que ele consiga agora viver algo além, para que ele consiga viver mais de Deus? Por que ele começa assim esse texto? Você só vai enxergar aqui, você não vai encontrar em nenhum outro lugar nas Escrituras Sagradas alguém começando um texto ou dando um fato, algo no que tange a questão cronológica, relatando a morte de um rei morto. Morte de rei não é amparo, não é referência para começar uma narrativa. Talvez para nós Uzias não tenha significado algum, mas quando a gente estuda a biografia dele, a gente vai ver que Uzias foi o maior general que Judá já conheceu, depois de Davi. Na época da divisão de Israel e Judá, talvez depois de Davi nenhum rei teve tanta representatividade como Uzias. Em 2 Crônicas 26 mostra a grandeza do exército que ele monta, as mudanças na estrutura socioeconômica. Ele herda uma nação quebrada. A Bíblia diz que o seu nome se espalhou até a entrada do Egito. Isso quer dizer que a grandeza de Uzias fez o Egito se recolher. Os inimigos foram subjugados e pagavam tributos a Israel. A palavra de Deus também diz no capítulo 26 que ele foi instruído a buscar a Deus, e a Bíblia diz que no tempo em que ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Uzias tem uma figura muito específica. Preste atenção, ele relata a morte de um rei, ele relata a sua experiência pessoal.
Mas quando a gente percebe essas coisas, a revelação da santidade, da majestade, do reino, o abalo daquilo que é antigo, arranca, derruba, para depois estabelecer, para depois plantar, para depois edificar. As bases da minha vida religiosa são completamente abaladas. A minha visão é embaçada pela fumaça. Mas depois disso eu consigo perceber o que fica solto em tudo isso. Porque ele começa esse texto de uma forma como nunca nenhum texto bíblico foi começado, relatando a morte de um rei. Vamos tentar entender isso. Vamos tentar entender a biografia desse rei e ver qual o sentido, qual a aplicação a gente faz desse texto. Deixa eu cuidar com o horário. 2 Crônicas, capítulo 26. Coloca para a gente, por favor. Todo o povo de Judá tomou Uzias, que era de 16 anos. A gente vai ler alguns versículos agora. Então peço a sua atenção de presente. Todo o povo de Judá tomou Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Diga aleluia. Olha só, ele está falando de um ícone, de um general, de um homem que tem uma representação expressiva no contexto econômico, político, bélico. Ele transformou Judá em uma potência. E como ele fez isso? Ele buscou o Senhor e o Senhor o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate e de Jabne e o de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os árabes que habitavam em Gur-Baal e contra os menonitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Olha só, irmãos, olha de quem Isaías está falando. Ele está dizendo, olha, havia um rei tão poderoso, um comandante tão poderoso, que ele conquistou tudo o que a gente jamais imaginou conquistar. Esse homem fez tantas coisas poderosas, ao ponto de o seu nome ir até a porta do Egito. A nação mais poderosa da época recuou, pela grandeza e pelo poderio que esse homem conseguiu. Como? Diga comigo, buscando ao Senhor. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales quanto nas campinas. Tinha lavradores e vinheteiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Olha que homem maravilhoso, sim ou não? Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Mazéias, oficial, sobre a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens. Você consegue imaginar a grandeza desse homem? Que fazia uma guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e até fundas para tirar pedras. Olha o que esse homem fez. Olha isso aqui, João, você que é um cara engenhoso. Próximo versículo, olha aqui. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Presta atenção, deixa aqui por enquanto.
Olha o que Isaías está relatando. Tinha um homem tão poderoso, tão forte. Ele teve tantas conquistas, tantas coisas impressionantes, porque buscou a Deus. Isaías já era profeta. Ele está dizendo, quando esse homem morreu, a gente viu Deus. Salo, Uzias é a figura de quem alcançou o que quis através da devoção e da busca ao Senhor. Ele alcançou o que quis. Não havia mais nada para conquistar. Alguém que tem um exército, minha Josi, mais de 300 mil soldados. Alguém que fabricou catapultas, aquelas que você vê nos filmes, máquinas de lançar flechas. Você passa um filme medieval aí na sua cabeça? Passa uma cena aí, sei lá o que você assistiu. Mas por que Isaías só vê o Senhor depois que esse homem morre? Olha o que acontece no próximo versículo. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Por que Isaías só vê Deus quando esse homem morre? Sabe, Uzias é a figura de quem alcançou o que quis através da devoção e da busca ao Senhor, mas depois abandonou princípios e práticas que são inegociáveis. Isso fala de uma busca interesseira. Quando 10 leprosos foram curados, quantos voltaram para agradecer? Só um. E a pergunta que Jesus faz é: cadê os outros? E ele não tem resposta para aquilo, ele diz: só eu voltei. Sabe, eu percebo uma certa indignação em Jesus, perguntando para aquele: por que os outros 9 não continuam me buscando? Por que os outros 9 não conseguiram enxergar além da fumaça? Por que os outros 9 não conseguiram enxergar além de uma visitação, além de uma experiência isolada que viveram com Deus? Por que eles me abandonaram? Por que não continuaram a me buscar, a receber bênção? Buscar a Deus somente pelo que Ele pode fazer é um problema muito grande. E a gente só vai conseguir ver Deus quando a gente romper essa mentalidade. Enquanto essa mentalidade não for rompida, a gente não vai conseguir, sabe, viver essas experiências propostas pelo texto. Uma compreensão da santidade, da majestade do reino. Sabe, uma reformulação na sua crença, na sua forma de servir a Deus e de se desenvolver espiritualmente. Sabe, uma amplitude na sua visão a partir dessa visitação de glória, uma visitação de Deus quando você reconhece para Ele as suas fragilidades, dizendo: olha, Senhor, toca aqui, toca nessa área da minha vida, e tem um anjo disponível com fogo na mão para tocar a sua vida nos lugares em que você está pedindo socorro. Mas só é possível viver isso depois que Uzias morre. Eu vi o Senhor depois da morte de Uzias. O que Uzias representa? Uzias representa essa ideia de que eu posso entrar no fogo para negociar com as chamas, de que eu posso procurar Deus e obter coisas de Deus, mas depois blasfemar contra Ele e viver uma vida dissoluta, viver uma vida como eu bem entendo. Esse homem honrou Deus, e quando ele honrou Deus, Deus o honrou, mas depois de ser curado, ele não volta, ele não continua. Depois que Pedro fez aquela pesca maravilhosa, pescou vários peixes, ele chega com todos aqueles peixes na praia. Jesus faz um segundo convite para ele. Jesus diz: olha, deixa tudo isso aí e me segue. Quando Uzias morre, a gente tem a revelação e a clareza de um nível mais profundo de revelação da santidade, da majestade de Deus. Em Êxodo capítulo 33, Moisés, sabe, diz Deus: deixa eu ver a sua glória. Quantos querem ver a glória de Deus, irmãos? Sabe, Moisés pede: Senhor, deixa eu ver a sua glória. Aí o Senhor diz: eu não vou mais com vocês, eu vou enviar um anjo. Se Deus dissesse para você: eu vou resolver seus problemas, eu não vou mais com você.
Fica tranquilo, o que você quer? Que a sua empresa cresça? Eu vou fazer isso por você. Eu envio um anjo. O que você quer? Restaurar seu casamento? Vou restaurar. O que você quer? Reatar a sua relação com seus filhos? Vou fazer isso. Vou enviar um anjo, eu resolvo o seu problema. Eu resolvo. Um anjo resolve, sim ou não? Sim ou não? Moisés deixa claro o que ele queria. Ele disse: Senhor, eu não quero os meus problemas resolvidos. Eu não quero. Não me faça sair desse lugar se a sua glória não for comigo. Me deixa no mesmo lugar. Eu não quero viver pouco como um rei, eu prefiro morrer como um Zé, aqui onde eu estou, mas que a sua glória esteja comigo todos os dias da minha vida, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que Uzias representa? Uzias representa gente que se apropria de uma fé para conquistar tantas coisas, e depois o seu coração, sabe, se ensoberbece, e depois o seu coração se enche, ao ponto de olhar para tudo que conquistou, para tudo que comprou, para tudo que tem, e dizer: agora é comigo. Nada é mais triste do que ver um homem entregue a si mesmo. Homens que foram entregues ao diabo conseguiram se libertar desse cativeiro diabólico, mas homens que foram entregues a si, submergiram na sua própria soberba. E no ano em que essa ideia morre, eu vi o Senhor. No ano em que tudo isso termina, eu percebo a santidade, eu percebo a glória, eu vejo que a terra está cheia da sua glória. No ano em que essa ideia morre, então as estruturas da minha religião são completamente abaladas. No ano em que essa ideia morre, então a minha visão é embaçada, e agora eu passo a ver o que eu não via, a enxergar o que eu não enxergava, a olhar o que eu não olhava, a perceber o que eu não percebia. No ano em que essa ideia morre, então eu ofereço a Deus as minhas fragilidades, e Deus responde a minha oferenda, a minha oferta com fogo. Ele me toca com fogo, Ele me toca com glória, e a minha vida não é mais a mesma. Mas enquanto essa ideia não morre, você vai continuar vivendo o seu ministério. Talvez você seja até já um profeta, mas você vai viver com essa ideia imaginária de um Deus imaginário, de um Deus customizado. Você vai continuar com essa vida religiosa sem sofrer nenhum abalo. Você vai continuar com essa visão, sabe, mais do mesmo. Tem alguma coisa errada com isso, pastor? Irmãos, tem águas mais fundas para você mergulhar nelas. Tem mais de Deus para você. Olha para quem está do seu lado, chacoalha essa pessoa, diga: tem mais de Deus. Olha só, coloca o versículo 1, Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Enquanto essa ideia do Deus que me oferece bombons todas as vezes que eu vou no culto não acabar, eu não vou ver esse Senhor majestoso e glorioso, que quer tocar a terra inteira. E esse Deus que tem a terra cheia da sua glória, vai olhar para a terra e vai dizer: olha, não achei ninguém com quem eu possa usar, mas a terra não está cheia da sua glória, mas eu escolhi você, sabe, você é o lugar onde o céu e terra se encontram, você é o lugar onde céu e terra se beijam. Por isso Deus está olhando para a terra e está dizendo: a quem enviarei? A quem enviarei? E você, no meio dessa glória, vai dizer: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida, eis-me aqui, Senhor, me toca com seu fogo, e pode me enviar para onde o Senhor quiser. Não há emancipação enquanto Uzias não morrer. Quando Uzias morre, então os nossos olhos verão o rei. Como Uzias morre é o mais triste. Não é quando, é como. E eu vou terminar com essa leitura para a gente cear. Volta lá para a gente, naquele texto, 2 Crônicas 26, coloca a partir do verso 15, 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração
para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Ele não podia fazer isso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza. Na minha versão diz, homens valentes. E colocaram a mão no peito dele e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este ministério. Sai do santuário, porque transgredistes, nem será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha um incenso na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pôs contra os sacerdotes. A lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Olha só, na hora em que ele estava forçando, na hora em que ele estava querendo viver aquela vida devocional, pautada em interesse, pautada, sabe, em um Deus imaginário, ele força para entrar, os sacerdotes resistem ele, mas ele insiste em entrar daquele jeito, ele insiste em entrar no fogo para negociar com a chama. Quando ele entra, sabe o que acontece? A lepra saiu na testa naquela mesma hora. Vocês estão comigo aqui? Olha o que acontece, a gente já está terminando. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão seu filho tinha ao seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Próximo versículo, vamos ler até o final. Quanto aos mais atos de Uzias, tantos os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Descansou Uzias com seus pais e com seus pais descansou Uzias com seus pais e com seus pais. O sepultaram no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram: ele é leproso, e Jotão seu filho reinou em seu lugar. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, eu vi a santidade, eu vi a majestade. No ano em que morreu o rei Uzias, eu fui liberto de todo o cativeiro religioso que aprisionou a minha vida no meio da montanha e não me deixou perceber que existem águas mais fundas, que Deus tem um vinho novo para derramar, que Deus tem um alimento novo para estender sobre a minha alma e sobre o meu espírito. Eu não vou viver mais sobre as tônicas das experiências antigas, eu não vou viver mais com aquela ideia de um Deus arcaico, antigo, que não se relaciona com os meus problemas de agora. No ano em que essa ideia, Uzias morre, eu vi a fumaça no templo, e a minha visão, a minha forma de ver esse Deus foi completamente ampliada. E eu não vi só Deus, eu me vi. E agora, porque eu me vi, eu consigo me apresentar para esse Deus e reconhecer minhas fragilidades. E agora, porque eu reconheço as minhas fragilidades, esse Deus toca aonde eu sinalizo. Os meus lábios são tocados pelo fogo, a minha alma é tocada pelo fogo. Eu venço a ansiedade, eu venço os problemas mais crônicos, mais profundos. Deus visita os lugares aonde eu choro, Ele envia anjos e eu sou tocado pelo fogo. No ano em que Uzias morre, eu digo: eis-me aqui, e Deus me emancipa para um propósito que está além da minha percepção. Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar tudo que é seu, Deus quer ouvir da sua boca: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus quer usar você de uma forma poderosa. Sobretudo, a ideia: Uzias precisa morrer. Uma conquista de poder que acontece pela devoção, mas depois uma deturpação, sabe, da santidade, da devoção, da dedicação, do respeito por aquilo que é de Deus. O sagrado não pode se tornar hilário nunca. Deus é santo e toda a terra está cheia da sua glória. Mas eu só percebo isso quando Uzias morre. Em nenhum outro lugar você vai encontrar, sabe, uma referência como essa. Em nenhum lugar da Bíblia. Esse profeta é talvez um dos profetas mais importantes
de toda a Bíblia. Porque lá na frente é ele que vai dizer que um menino nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome é maravilhoso, majestoso, Pai da eternidade. Esse profeta que diz: eis-me aqui, nos oferece revelações tão profundas. E ele diz: olha, como uma ovelha muda foi levada ao matadouro, nele não havia formosura, beleza alguma, mas ao Senhor agradou moê-lo. Ele foi moído pelas nossas transgressões, arado pelas nossas iniquidades. Esse profeta consegue enxergar coisas que iam muito além de si. Eu declaro em nome de Jesus que toda a ideia de Uzias, que toda a ideia de entrar no fogo para negociar com a chama, isso vai morrer dentro de nós, isso vai acabar dentro de nós, e a gente vai enxergar Deus como Ele é. A gente vai enxergar a majestade, a glória, a santidade de Deus. A gente vai perceber que existe um lugar maior em Deus, mais profundo em Deus. Aleluia! Comece a orar ao Senhor. Diga: Deus, fala comigo nessa noite. Deus, ministra ao meu coração nessa noite.